São 10 da noite. Começa agora o Jornal das 10 da Rádio Observador, edição do jornalista Carlos Pedro, e começamos com o debate para as eleições presidenciais. Opôs esta noite Luís Marques Mendes e Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo LIVRE, cola o adversário ao governo, Carlos. Jorge Pinto critica o que diz ser a falta de clareza em alguns aspectos por parte de Luís Marques Mendes. Diz que um Presidente da República deve ser um contrapeso democrático, algo que considera que Marques Mendes não vai conseguir fazer. Um Presidente da República pode e deve ser um contrapeso democrático. Os portugueses não devem querer, e eu acho que não querem mesmo, e eu não quero, ter os ovos todos na mesma cesta. Isto não é bom para o país. Às vezes, esta proximidade entre Luís Marques Mendes e o Governo pode realmente ser uma proximidade em demasia que depois faça com que Luís Marques Mendes não possa ser o Presidente da República, que seja este contrapeso democrático que nós precisamos. Porque, caso contrário, pondo os ovos todos no mesmo cesto, é mesmo um mau serviço que fazemos ao país. Jorge Pinto não ficou sem resposta do candidato apoiado pelo PSD. Marques Mendes lembra que ninguém se queixou quando Jorge Sampaio era o Presidente da República e António Guterres, o Primeiro-Ministro. Na nossa democracia, os vários presidentes conviveram com vários tipos de governo. Mas vou dizer uma coisa, vamos a um exemplo concreto que desmonta completamente a sua teoria. Há 30 anos, 1995 e anos seguintes, houve um presidente socialista, Jorge Sampaio, um primeiro-ministro socialista, António Guterres. Portanto, nessa sua linguagem estavam os ovos no mesmo cesto e ninguém se queixou disso e não correu mal. Não houve nenhum problema. Sabe porquê? Porque Jorge Sampaio foi um presidente independente, imparcial e isento. E é aquilo que eu também serei. Luís Marques Mendes, que volta a garantir independência, diz que já provou isso por diversas vezes. Alguns dos destaques deste nono debate de 28, o próximo é já amanhã às 9 da noite, frente a frente. Na SIC vão estar o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal João Coutinho de Figueiredo e António Filipe, candidato apoiado pelo PCP. Já terminou este primeiro dia de convenção do Bloco de Esquerda. Amanhã, José Manuel Pureza vai suceder a Mariana Mortágua. Amanhã os congressistas voltam ao complexo desportivo do Casal Vistoso depois de um dia de discussão e apresentação das várias moções setoriais. Amanhã são eleitos os órgãos nacionais do partido. José Manuel Pureza encabeça a lista da moção A à Mesa Nacional e também à Comissão Política do Bloco de Esquerda. É a lista da atual direção. Em 2023 a moção de Mariana Mortágua venceu com 80% dos votos, o que faz com que José Manuel Pureza seja o provável sucessor. O candidato que, na véspera da eleição, ouviu vários avisos dos principais fundadores do partido. Pedem, João Gama, um partido com os pés bem assentes no chão. O primeiro foi Fernando Rosas. Na intervenção mais aplaudida do dia, o historiador e fundador do Bloco de Esquerda desafiou os militantes a fazer uma longa reflexão. Queremos ser um efêmero e volátil partido de agitação borbolotando sobre as lutas sociais e políticas sem criar raízes? Um partido do toca e foge? Para não ser um partido toca e foge, Rosas pede ao Bloco de Esquerda que regresse às bases, que volte a estar nos sindicatos, nas empresas e nas associações de estudantes. Mas avisa, o caminho não vai ser fácil. Neste campo de batalha pela organização e reorganização do Bloco. Esta é uma tarefa hercúlea. Exige uma atenção e continuada da futura Comissão Política do Bloco. Fernando Rosas seguiu-se Luís Fazenda, de olhos postos na política externa, acabaria por citar um bem conhecido social-democrata. E é neste momento que apraz sublinhar a inteligência de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa disse que Trump era um agente russo. Acertou. Não tem a menor dúvida. Para pedir ao Bloco de Esquerda que saia desta convenção a envolver toda a esquerda na luta pelo desarmamento. O último dos três fundadores a discursar foi Francisco Louçã. É ele quem pede um partido da esquerda moderna que saiba o que quer. Pés bem assentes na terra. Respostas claras. Salário, casa e hospital. Salário, casa e hospital. Pés na terra, no combate para a longa duração, que é a persistência da formiga que faz a vida. O caminho para José Manuel Pureza a seguir, desenhado por Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando Rosas.
A reportagem do jornalista João Gama com algumas das principais intervenções durante o primeiro dia desta convenção do Bloco de Esquerda. Os trabalhos são retomados amanhã às 9 da manhã. E ainda sobre a Convenção Nacional do Bloco, Marisa Matias admite que o partido perdeu o encanto, mas defende, aliás, que o Bloco é hoje mais necessário do que nunca. A antiga deputada e eurodeputada do Bloco de Esquerda faz um diagnóstico crítico do estado do partido. Marisa Matias admite que o Bloco não está a conseguir chegar aos eleitores e, durante a liderança de Mariana Mortágua, passou a jogar à defesa. Não está a chegar aos eleitores. Isso são vários ciclos eleitorais que vêm confirmando. Mas há também uma responsabilidade interna. Mas há responsabilidades internas e essas responsabilidades internas também não se reduzem aos problemas de não saber comunicar. Não é um problema da agência de comunicação, é um problema... O Bloco tem que se colocado perante as dificuldades, acabou por se colocar numa posição um bocadinho mais defensiva e os tempos exigem um outro tipo de intervenção política. Marisa Matias, numa entrevista à Rádio Observador, a partir da 14ª Convenção do Bloco de Esquerda, entende que a mudança de liderança é positiva para dar a José Manuel Pureza as melhores ferramentas para fazer política. 10h06, destaque agora para outras notícias que marcam a atualidade nesta noite de sábado. Carlos, já são conhecidas as medidas de coação de todos os 17 arguidos no caso da Operação Safra Justa. 3 vão ficar em prisão preventiva e os restantes saem em liberdade. 10 detidos já tinham saído em liberdade na terça-feira. Hoje, os restantes 7 conheceram as medidas de coação. Numa nota enviada às redações, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa refere que as escutas não transcritas foram consideradas como elementos não indiciados e, por essa razão, foi apenas aplicado o termo de identidade e residência aos 10 militares da GNR e ao agente da PSP visados nesta Operação Safra Justa. Além dos elementos ligados às duas forças de segurança, a Operação Safra Justa levou ainda à detenção de outras 6 pessoas. Com 3 delas a ficarem em prisão preventiva, falamos de civis, outras 3 pessoas saíram também em liberdade. Relativamente aos 3 suspeitos, a quem foi decretada a medida de coação mais gravosa, o Tribunal refere que existiam fortes indícios da prática dos crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal. Em causa, recordo, está a exploração de migrantes indostânicos em propriedades agrícolas, com os suspeitos indiciados por auxílio à imigração ilegal, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Uma nota divulgada depois pelo Ministério Público acrescentou ainda os crimes de tráfico de pessoas, corrupção ativa e passiva e ainda abuso de poder. Abrimos agora a página do desporto neste Jornal das 10 da Rádio Observador, com destaque para o Benfica, que regressou às vitórias no campeonato. As Águias venceram na Madeira o Nacional por 2-1. Jogo com um final dramático na Choupana. O Nacional marcou primeiro por Chucho Ramírez aos 60 minutos. Os madeirenses estiveram na frente até perto dos 90, quando o argentino Prestiani igualou o marcador. Aos 90+5, Pavlidis consumou a reviravolta e deu os 3 pontos à equipa encarnada. Depois das vitórias para a Taça e para a Liga dos Campeões, os encarnados voltam agora aos triunfos na Liga. No final da partida, José Mourinho destacou a dificuldade do encontro, mas não tem dúvidas quanto à justiça do vencedor. O técnico sublinhou ainda a entrada positiva em campo dos suplentes. Os 3 que entraram, o Prestiani, o Ivanovic, o Sheldrup, entraram bem, deram outro andamento ao jogo. E depois há aquela coisa, quando se ganha nos últimos minutos, há sempre aquele dramatismo, mas eu acho que a performance do Benfica globalmente é muito bem conseguida. Nós em Guimarães tivemos uma muito boa segunda parte, mas aqui tivemos um bom jogo durante os 90 minutos. Já do outro lado, Tiago Margarido assumiu a justiça do resultado, mas elogiou o comportamento dos jogadores do Nacional, a quem deixou uma mensagem de orgulho. Foi o jogo dentro daquilo que era expectável. Obviamente que jogando contra uma grande equipa como o Benfica, com um grande investimento, é difícil nós assumirmos as rédeas do jogo, saímos a espaços com competência, criávamos alguma frição naquilo que era o jogo e o conforto do Benfica. Portanto, acho que os jogadores foram exímios a cumprir o plano de jogo. A verdade é que o Benfica, pelo somatório do jogo, tem uma vitória justa, mas não tem como não ficar orgulhoso dos meus jogadores.
Os técnicos de Nacional e Benfica, na leitura ao triunfo encarnado por 2-1 na Choupana, as águias igualam agora a condição Sporting com 28 pontos no segundo lugar. Os Leões só jogam amanhã, recebem em Alvalade o Estrela da Amadora a partir das 6 da tarde. A análise a este Nacional 1 Benfica 2 fica disponível dentro de instantes em podcast, tanto no relatório de jogo, com as principais incidências do que aconteceu dentro das quatro linhas, mas também com a análise a toda a arbitragem, feita pelo áudio-árbitro Pedro Henriques no seu Sem Falta. Passam agora 10 minutos das 10 da noite. Carlos Pedro, olhamos para outras notícias que marcam a atualidade a esta hora. Na Justiça, o Sindicato dos Funcionários Judiciais vai apresentar uma queixa criminal e também na Ordem dos Advogados contra o novo advogado de José Sócrates. Em causa estão afirmações que o sindicato considera serem difamatórias para toda a classe. Numa nota, o sindicato manifesta o seu veemente repúdio pelas acusações dirigidas aos funcionários judiciais e, em particular, à classe dos oficiais de justiça por José Preto, o novo advogado de José Sócrates. Falamos das acusações feitas por José Preto, em que insinua terem sido funcionários judiciais a divulgar à comunicação social a informação de que havia assumido a representação do arguido. Os voos semanais da Venezuela para destinos internacionais caíram quase 25% depois de o país ter revogado as autorizações de operação de 6 grandes companhias aéreas internacionais, entre as quais a TAP. O país passou de 105 para 79 voos internacionais por semana, isto de acordo com dados fornecidos pelo setor privado, compilados pela agência espanhola EFE. Fonte do setor privado disse à EFE que a Venezuela perdeu praticamente toda a conectividade com a Europa. A decisão continua em vigor, apesar do pedido da Associação Internacional de Transporte Aéreo para que seja reconsiderada. Já hoje, Donald Trump pediu para que se considerasse como encerrado o espaço aéreo da Venezuela e ao redor do país. Fechamos no futebol. Destaque para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Decorre esta hora em Lima, na capital do Peru. O técnico português Abel Ferreira pode conquistar a prova pela terceira vez na carreira. Uma delas, em 2021, foi conquistada precisamente perante o Flamengo. Na altura, triunfo por 2-1 após prolongamento. A esta altura, em tempo de intervalo, permanece o empate a 0 entre Palmeiras e Flamengo. Não só pelo jogo, mas também pelo Estádio Monumental de Lima, no Peru. Vale a pena espreitar esta final da Taça Libertadores. Fica por aqui o Jornal das 10 da noite, edição do jornalista Carlos Pedro. 10 horas